Os gibis de hoje são mais baratos do que os de anos atrás. Os mangás precisam mudar e a relação tensa entre uma grande editora e artistas. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Esse giro é um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira. Você pode comprar tanto na loja física quanto na loja online da Mundos Infinitos. E, gente, sempre tem condições ótimas para comprar por lá. Aquele envio que a gente sempre comenta aqui, né, que é um envio todo cuidadoso, todo caprichado para todo o Brasil. E nessa semana você pode acumular até 50% de desconto comprando na Mundos Infinitos. Por quê? Porque já tem o desconto aplicado nos quadrinhos e ainda você pode acumular ou 10%, ou frete grátis, ou 15% de cashback, que é o dinheiro de volta. Isso tudo nas compras acima de R$100 e no caso do frete grátis, nas compras acima de R$169. E, gente, vamos combinar que hoje em dia, né, qualquer comprinha de quadrinho que a gente faz já dá para chegar nesse valor e acumular esse desconto. Lembrando também que os apoiadores do Fora do Plástico têm condições especiais na Mundos Infinitos que variam todo mês. A gente já te conta a de setembro. Fica de olho, apoie o Fora do Plástico e compre na Mundos Infinitos para você alcançar aí o combo perfeito de descontos na Mundos Infinitos. E acesse também mundos.vip/FDP para ficar por dentro de todas as novidades, todos os cupons. Recado final. As pré-vendas da Panini para o mês de novembro, previstas para o mês de novembro, já estão disponíveis no site da Mundos Infinitos e as pré-vendas da Pipoca Nanquim estão com desconto de 30%. Então, Eternauta que entrou agora em pré-venda já está na Mundos Infinitos com 30%. Aproveite! mundos.vip/FDP. Em 18 anos, o faturamento das editoras brasileiras caiu 43%, mas o livro hoje é mais barato do que ele era vendido em 2006. Você acredita nisso? Pois é o que apontou uma pesquisa da Nielsen Book Data, que é um instituto que sempre faz pesquisas do mercado editorial, e essa pesquisa de agora já conta com os dados de 2023 e foi apresentada com exclusividade pelo Publish News. Muito daquilo que essa pesquisa aponta é aquilo que a gente já vem comentando ao longo dos anos, né? O mercado editorial está em crise, essa não é uma crise recente, e é uma crise multifatorial. E é importante dizer aqui que a gente está falando de mercado editorial, então estamos falando de livros como um todo e não de quadrinhos, né? Que é só uma fatia e que também tem as suas especificações. Mas a gente vai falar de gibi também, nós já vamos chegar lá. Então, quando eu digo aqui que o livro está sendo vendido mais barato do que ele era em 2006, você está pensando, não tá. Porque assim, meu quadrinho não tá mais barato não, meu quadrinho só fica mais caro a cada ano. Mas o que a pesquisa aponta é que houve um aumento sim de 7,9% do preço médio do livro, mas o preço médio real tá muito mais baixo do que ele era há 18 anos atrás. Tá, e o que é esse preço real? Olha só esse gráfico, nós temos duas curvas, a do preço nominal e a do preço real do livro. O preço nominal, só explicando bem basicamente, é o preço atual do livro em termos absolutos. E a gente pode ver aí que ele só cresce. Então, desde 2011, a gente tem sequências de aumentos nos livros. Em verde, nós temos o preço real. E aí, outra explicação bem básica é de que o preço real é o preço de hoje, só que ajustado para considerar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Para considerar, por exemplo, a inflação. Isso quer dizer que o livro ficou mais barato? Não, mas também não quer dizer que a editora está ganhando muito dinheiro porque o preço do livro aumentou. Até porque o faturamento das editoras caiu e as vendas também, como você pode ver nesse outro gráfico. Agora, falando especificamente sobre quadrinhos, a pesquisa mostra algo que a gente que acompanha esse meio já sabia há muito tempo, mas agora nós temos dados sobre isso. A gente teve, no geral, uma queda na publicação de livros, no número de livros produzidos entre 2022 e 2023. Essa queda foi de 0,85%. Mas quando esse número ele é separado por temáticas na pesquisa da Nielsen,
Nós podemos ver, por exemplo, que a literatura adulta caiu 7%, que os livros de medicina e saúde caíram 18%, mas os quadrinhos, que são sinalizados ali como HQs, tiveram um aumento de produção de 44%. É o maior aumento entre todas as temáticas e em números o que isso dá? Em 2022 foram 911 mil exemplares de quadrinhos produzidos, enquanto em 2023 já foram 1.314.000 exemplares. A produção cresceu, só que a gente ainda não tem dados mais específicos sobre o quanto isso reflete em título ou tiragens, enfim, de como que isso pode ser analisado mais minuciosamente. Para isso, a gente precisaria de uma pesquisa específica de quadrinhos da Nielsen, né? Olhar aqui para o nosso cantinho. A Glénat, uma das editoras mais importantes do mercado francês, anunciou uma mudança nos seus mangás. A partir de agora, a editora não vai mais sinalizar na lombada qual é a demografia correspondente àquela obra. Para te explicar o que isso quer dizer, né? Até então, a Glénat categorizava os seus mangás por demografia e sinalizava isso com o nome da demografia e uma cor correspondente na lombada. Então, por exemplo, One Piece, que é publicado na França pela Glénat, vinha na lombada com shonen e uma tarja verde que sinalizava um padrão ali da demografia para todos os shonens da editora. Agora, a partir de setembro, a Glénat vai colocar palavras-chave na quarta capa para orientar o leitor. Um exemplo disso é o primeiro mangá que vai ser publicado nesse novo formato, que é o Jadugar, um mangá de Tomato Soup. Ele vai vir com as palavras intriga, histórico e poder na contracapa e sem nenhuma sinalização de demografia. Em um vídeo, a Glénat justificou essa alteração como um sinal das mudanças dos hábitos de leitura no Japão e também na França. Segundo eles, hoje é possível perceber que as leituras elas são menos orientadas por gênero e idade quanto elas eram antes e por isso as demografias perderam um pouco a importância que elas tinham. Abre aspas para a fala da editora de mangás da Glénat. As revistas no Japão estão começando a mudar. O público também está mudando. As obras estão um pouco menos restritas a categorias específicas. Então, para acompanhar a evolução natural do mangá, nós decidimos nos afastar dessa categorização nas obras. E, gente, a França é conhecida como o segundo maior mercado de mangá fora do Japão, então nós temos muitos leitores de mangá na França, nós temos números de vendas impressionantes na França, então a gente pode dizer que o mangá é algo bem popular por lá. Mas também nós podemos pensar essa mudança, essa movimentação da Glénat como uma medida descomplicante. Eu já explico. Para nós que acompanhamos mais de perto, sinalizar que um mangá é shonen ou seinen quer dizer algo sobre aquela obra ali em específico. Mas para o público geral, para um leitor desavisado, alguém que vai ter um primeiro contato com o mangá, categorizar ali na lombada pode ser algo que é simplesmente irrelevante ou até mesmo algo que pode ser meio complicado de assimilar num primeiro momento. E realmente cada vez mais nós temos mangás que rompem a barreira da demografia, do gênero e dá para dizer também que a categorização ali na lombada pode ser um jeito de afastar alguns leitores que já têm um preconceito com determinada demografia. Então, dizer que um mangá ali na lombada, já sinalizar que ele é um shoujo, pode afastar quem sempre torceu o nariz para shoujos e aí a pessoa ela passa direto sem nem considerar a possibilidade de conferir sobre o que é aquela história. E para você que ficou preocupado com os lombadeiros franceses, porque, nossa, antes tinha a sinalização na lombada, agora não vai ter mais, fica tranquilo que isso vai ser para os mangás publicados a partir de agora. As séries que já estavam em andamento vão continuar a ser sinalizadas para manter o padrão. Antes de continuar aqui no nosso giro, faça parte do nosso canal do Telegram. Você não paga nada para entrar e lá você fica por dentro de todas as novidades do Fora do Plástico. Lembrando, gente, não é um canal de vendas. A gente coloca lá as notícias que a gente publica no nosso site, aquilo que a gente publica no Instagram, quando sai giro, enfim, é o melhor jeito de você ficar atualizado sobre as notícias. Você que não tem paciência de entrar, por exemplo, no site todo dia, acompanhe o canal. No canal as notícias chegam até você. Então, gratuito, o link sempre fica aqui na descrição dos nossos vídeos. A
artista Jen Bartel, que foi capista de She-Hulk e fez vários outros trabalhos para Marvel, expôs a sua relação complicada com a editora. Tudo começa na quinta-feira, quando ela retweetou o tweet de um fã elogiando uma arte dela para o jogo Marvel Snap. Esse é um jogo de cartas online da Marvel. E aí ela respondeu que, abre aspas, gostaria de ao menos ter sido paga por isso. O que isso quer dizer? Que a Marvel usou essa imagem que não foi feita exatamente com essa finalidade, com a finalidade de ser usada no jogo de cartas. A imagem que o fã compartilhou da carta é, na verdade, a capa de Imperial Hulkling número 1, que foi publicada em 2020 e feita pela Jen naquela época. O que isso quer dizer? Que a Marvel pode usar uma imagem de um artista que foi contratado por ela para outra finalidade e não pagar o artista a mais para isso. E é justamente esse ponto que a Jen critica no Twitter e ela falou muito sobre isso. Ela compartilhou opiniões de outras pessoas e alguns outros artistas comentaram que também tinham vivido essa mesma situação com a Marvel. Tinha feito uma arte para determinada finalidade e ela foi usada para outra sem qualquer acréscimo, sem qualquer renegociação que beneficiasse o artista. A Jen Bartel comenta bastante sobre como funciona essa relação artista e editora, em que praticamente não existe negociação. Abre aspas para um tweet dela. Só para vocês terem uma ideia, assinei o contrato que todos os artistas são obrigados a assinar antes de fazer uma única capa para uma grande editora em 2015 e nunca me foi permitido renegociar os termos de uma forma. Este é o padrão. Prêmios e reconhecimento não me deram poder de negociação. E ainda sobre negociação, ela falou que nas poucas vezes em que ela tentou reajustar o valor que ela recebia da Marvel ao longo de 4 anos trabalhando para a editora, a resposta foi não e que por isso ela não continuou a fazer as capas de She-Hulk depois da edição de número 7. Ela continua, abre aspas, o que você faria se o seu empregador nunca te desse um modesto aumento de salário em quase meia década? Temos os primeiros empregos roubados pela inteligência artificial. Essa semana, uma reportagem da BBC falou um pouco sobre essa precarização dos artistas em relação ao uso da inteligência artificial, algo que já tem sido previsto há muito tempo, mas que agora já é realidade, de acordo com essa matéria da BBC. Um dos casos que são relatados nessa matéria, um dos exemplos disso, é o da ilustradora Lúcia Lemos, que teve a sua renda drasticamente reduzida desde 2021. Ela conta que teve um boom na pandemia e desde 2021 a renda vem caindo, a ponto de agora a previsão do que ela deve receber com os trabalhos encomendados é de R$300. A matéria cita uma pesquisa recente sobre inteligência artificial que aponta que 26% dos ilustradores e 36% dos tradutores já afirmam que perderam empregos para máquinas. E essa pesquisa foi feita no Reino Unido, então só para considerar de onde essa informação vem. E, gente, essa substituição de mão de obra afeta principalmente os artistas jovens que estão ali no início de carreira, que estão apresentando seus primeiros trabalhos e buscando, às vezes, um primeiro emprego, um primeiro contrato com uma empresa. A Lúcia, que é essa ilustradora que a gente comentou agora há pouco, conta que ela chegou a escutar de um cliente que não compensava mais contratá-la, por mais que ela fosse muito boa. E é aí que a gente precisa falar sobre o PL 2338, que é o projeto de lei que tem como objetivo criar um marco regulatório para o uso da inteligência artificial no Brasil. Um dos principais pontos do projeto de lei é a questão dos direitos autorais, e aí a gente não está falando apenas dos artistas visuais, mas das artes no geral que podem ser impactadas pela inteligência artificial. Até porque a gente sabe que para uma inteligência artificial generativa produzir, ela precisa ser treinada com artes de outras pessoas, né? Ela precisa ser treinada por um banco de dados e esse banco de dados é composto por artes que já foram feitas antes. E aí eu tô falando artes, mas pode ser texto também, né? Tem o caso do ChatGPT, que vai usar informações que estão por aí ao redor de toda a internet, e aí
Algumas informações são protegidas, algumas matérias são assinadas, enfim, como que fica esse direito autoral? Após idas e vindas, a versão atual do PL 2338 estabelece que os desenvolvedores de inteligência artificial precisam informar quais conteúdos protegidos por lei de direito autoral foram usados no processo de treinamento dos sistemas de inteligência artificial. E ele ainda estabelece que essas empresas, que os desenvolvedores de inteligência artificial precisam remunerar os respectivos titulares desses conteúdos em virtude dessa utilização. Então, ela deve ser sinalizada e remunerada de acordo com o que está atualmente no projeto de lei. A votação no Senado do projeto de lei sobre inteligência artificial foi adiada 3 vezes em meio ali às divergências entre os setores e as categorias. Tem o setor da tecnologia, tem a classe artística, enfim, e o projeto continua em trâmite. Bloco de pré-vendas, temos 2 novidades da Pipoca Nanquim, as 2 para a mesma data. Estamos falando de O Eternauta, que vai ser o lançamento de número 200 da editora. É, na verdade, uma republicação aqui no Brasil. O Eternauta era publicado pela Martins Fontes e agora ganha uma nova edição pela Pipoca Nanquim, que está prevista para o dia 30 de setembro. Vale lembrar aí que o Eternauta é um quadrinho do Osterheld e do Francisco Solano Lopes, um clássico dos quadrinhos argentinos. E a outra obra que entrou em pré-venda da Pipoca Nanquim é o novo quadrinho da Kyung-Suk Gendry Kim, quadrinista coreana, e essa HQ se chama Meu Amigo Kim Jong-un. Eu vou dizer para você, para acessar, a gente vai deixar aqui no link, a entrevista que a gente fez com a Kyung-Suk, uma entrevista exclusiva do Fora do Plástico, falando sobre esse quadrinho que trata de um tema polêmico, O Kim Jong-un é uma figura polêmica e a gente falou um pouco sobre isso com a Kyung-Suk. É uma preparação para você ler a HQ. Lembrando, previsão de lançamento também para o dia 30 de setembro. Tem editora nova publicando quadrinhos, estamos falando da Mood, uma editora que é um selo do Grupo Ciranda Cultural e que começou agora. Ele é voltado para Young Adult, literatura jovem e quadrinhos também para leitores mais jovens. E o primeiro lançamento de quadrinhos deles é Book Love para apaixonados por livros, uma HQ da Debbie Tang que tem previsão de lançamento para o dia 26 de setembro. Também entrou em pré-venda Celeste e Proust, da editora Nemo. Essa é uma HQ da Chloé Cruchotdot, que é a mesma autora do Degenerado, também lançado pela editora Nemo. E esse quadrinho vai falar sobre a relação da Celeste, a governanta do Proust, Marcel Proust, o grande escritor francês, e vai falar um pouco da relação dos dois e como essa relação também moldou a carreira do Proust. A previsão de lançamento é para o dia 30 de setembro. E a gente termina com uma campanha no Catarse, a de Rancho do Corvo Cyberpunk, uma releitura de Sítio do Pica-Pau Amarelo com tecnologia, ciborgues e ação. São vários artistas nessa coletânea, várias histórias diferentes, sempre fazendo releitura com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você pode apoiar esse quadrinho até o dia 9 de outubro e a previsão de lançamento dele é para o mês de novembro. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like e pela sua inscrição. Já te lembrei antes do canal do Telegram, mas não custa reforçar. Acesse nosso canal, faça parte do nosso canal do Telegram e vou lembrar agora sobre o Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta daquilo que a gente faz, não só aqui no YouTube, mas também no nosso site, no Instagram, que tal se tornar apoiador, apoiadora do Fora do Plástico? Com R$25 você tem direito a várias recompensas, tipo clube de leitura, sorteio todo mês, grupos específicos no Telegram, tem grupo só para trocar e vender gibis, você pode comprar vários quadrinhos no precinho. Seja apoiador do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. E um agradecimento também a Mundos Infinitos, nossa parceira, que está aqui com a gente no Giro. Até a próxima!